Disse o Senhor, diga o fraco, eu sou forte. Os padrões da palavra de Deus é diferente do padrão do mundo. O mundo diz que quem é forte é quem tem muito dinheiro. A palavra de Deus não. A palavra de Deus diz que quem é forte é o que está fraco, porque ele vai depender única e exclusivamente da palavra de Deus. E você, depende do quê? Hoje nós vamos meditar em Números 29, 30, e eu peço que você e eu, nós vamos unir a nossa fé em oração, pedir a Deus, abra o nosso entendimento, e claro, se você tem um pedido, nada melhor ou um momento melhor é esse para você pedir a Deus que Ele venha trazer uma resposta, né? Deus e Pai Todo-Poderoso, nós estamos unidos na fé diante do Senhor e peço que o Senhor, meu Pai, atende a oração que essa pessoa tem, o pedido, a súplica, ou até o agradecimento. E eu te louvo porque o Senhor nos dá a oportunidade de meditar na Tua Palavra. E mais uma vez eu peço que o Senhor nos dê o entendimento para aquilo que está escrito. Amém. Números 29, versículo 1. Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês, no primeiro dia do mês, nenhum trabalho servil fareis, será para vós o dia de sonido de trombetas. O comentário diz assim: Santa Convocação, a festa das trombetas dava início ao novo ano em Israel. Conclamava o povo à autoavaliação, aos sacrifícios e às orações. Esse sonido é espiritual e marca o dia mais sagrado pelos salvos, o dia mais aguardado pelos salvos, a volta do Salvador, o Senhor Jesus. Um dia as trombetas anunciarão a sua chegada, quando ele virá para buscar a sua igreja, que todos estejamos preparados nesse dia. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, diz: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, Paulo está falando aqui da volta do Senhor Jesus, de nós que estamos vivos, daqueles que já morreram e daqueles que vão ressuscitar. No 15, dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontrará o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Forte, né? Então quer dizer, primeiro aqueles que já morreram, mas morreram salvos, eles vão subir, e logo a seguir a eles somos nós. Então, graças a Deus, que Deus nos dá essa força, que nos alimenta, que nos fortalece para seguirmos em frente. O 2. Então, por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o novilho e 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto do mês e a sua oferta de alimentos e holocausto contínuo, a sua oferta de alimentos com as suas libações segundo o seu estatuto em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E no dia 10 deste 7º mês tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, nenhum trabalho fareis. Mas por holocausto em cheiro suave ao Senhor oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, eles serão sem defeito. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o novilho, 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para expiação do pecado, além da expiação do pecado pela propiciação e do holocausto contínuo e da sua oferta de alimentos com as suas libações.
Semelhantemente, aos 15 dias desse 7º mês tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. E por holocausto em oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor, oferecereis 13 novilhos, 2 cordeiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos eles sem defeito. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para cada um dos 13 novilhos, 2 décimas para cada cordeiro, entre os 2 cordeiros, carneiros, e 1 décima para cada um dos 14 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de alimento e a sua libação. Depois, no 2º dia, 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e a sua oferta de alimentos e a sua libação para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo de suas ofertas de alimento e das suas libações. E no 3º dia, 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e as suas ofertas de alimento e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no 4º dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito. A sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimento e da sua libação. E no 5º dia, 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito. E a sua oferta de alimento e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no 6º dia, 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito. E a sua oferta de alimento e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e a sua libação. E no 7º dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito. E a sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número segundo o seu estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo de sua oferta de alimentos e de sua libação. No 8º dia tereis dia de solenidade, nenhum trabalho servil fareis. E por holocausto, em oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. A sua oferta de alimentos e a sua libação para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o número segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e da sua oferta de alimentos e da sua libação. Estas coisas fareis ao Senhor nas vossas solenidades, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos e com as vossas ofertas de alimento e com as vossas libações e com as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Nós lemos tudo isso, né? Várias ofertas, tipos, como no 1º, 2º, 3º dia, enfim, né? E a gente fala, meu Deus, quantas coisas, né? Deus está pedindo, é verdade. Mas o principal estava dentro do coração de cada um, né? Ele termina até falando, além disso que eu estou pedindo, as ofertas voluntárias, quer dizer, que partia da própria pessoa em oferecer para Deus. Mas sabe o que isso se tornou? Em rituais. Eles deixaram de usar a fé, de fazer de coração, e eles fizeram como ritual. Bom, Deus quer isso nesse dia, então vamos fazer. Pronto, fazer. Pronto, acabou. Resolvido. Fizemos como o Senhor mandou. Então, quer dizer, deixou de ter um relacionamento com Deus. A oferta é um tipo de relacionamento com Deus. Você está apresentando para o Criador algo que já é dele. Primeiro já começa por aí, é dele, tudo é dele.
mas você está pegando algo que pertence a ele, mas está entregando a ele. E ali está indo o cheiro suave, quer dizer, está indo a sua vida, né? E junto com aquela oferta. Então, deixou de ser algo que agradava a Deus, de relacionamento com Deus, para se tornar algo, um ritual normal de todos os anos. Perdeu a força, e por isso que os sacrifícios de animais foi abolido pelo Senhor Jesus. Olha o Números 30, né? Capítulo 30, versículo 1. E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando o homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo o que saiu da sua boca fará. O comentário diz: não violará a sua palavra. Fazer um voto a Deus é empenhar a palavra, tendo ele próprio como testemunho. Portanto, um compromisso muito sério. Deixar de cumpri-lo torna-se um pecado, como está em Deuteronômio 23, 21. Vamos conferir. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardará em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Para o Altíssimo, a verdade é essencial nos relacionamentos, seja com ele, seja com o próximo. Por isso, aquele que lhe promete algo e não cumpre é considerado mentiroso. Eu sou uma pessoa que prezo muito pela palavra. A pessoa que diz uma coisa para mim e ela não faz, né? Pode haver a justificativa, existe, né? Há razões que são consideráveis. Mas normalmente a pessoa que dá uma palavra e ela não cumpre, para mim, eu já fico meio desconfiado dela, porque ela empenhou uma palavra dela comigo, para comigo, mas não cumpriu. Então, eu já fico meio assim, meio assim, né? Mas assim é Deus, né? Deus, ele é fiel com a palavra dele. Ele tem um zelo tão grande em cumprir a palavra dele. Por que eu não vou ter um zelo grande para cumprir o meu propósito com Deus? Por exemplo, quem serve os encostos, os espíritos, tem um zelo para servir aqueles espíritos, né? Tem os seus rituais, a sua forma, sua roupa, sua música, enfim. Se eles servem com amor e dedicação aos espíritos, por que eu não vou servir ao meu Senhor, né? Olha o 3. Também quando uma mulher, na sua mocidade, estando ainda na casa de seu pai, fizer voto ao Senhor e com obrigação se ligar, e seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos, e toda a obrigação com que ligou a sua alma será válida. Mas se seu pai lhe tolher no dia que tal ouvir, todos os seus votos e as suas obrigações com que tiver ligado a sua alma não serão válidos, mas o Senhor lhe perdoará porquanto seu pai lhe tolheu. Quer dizer, o pai poderia então não aceitar aquele voto que a filha estava fazendo. Se não aceitasse, o pai não aceitasse, então Deus iria desconsiderar aquele voto. Por que isso? Porque o pai é o responsável, né? É o responsável por aquela criança, por aquela pessoa, enquanto está debaixo do teto dele. Então, esse é o respeito, né? O carinho, né? A consideração que Deus tem para com a família. Essa é a verdadeira família, não a família que existe hoje, que quer deixar as crianças livres, são criadas a qualquer modo, de qualquer jeito, e crescem seres humanos, desculpa o termo que eu vou usar, mas seres humanos abomináveis, que não sabem ouvir o não e terminam até fazendo mal para os outros. No 6. E se ela for casada e for obrigada a algum voto, ou a pronunciação de seus lábios com que tiver ligado a sua alma, e seu marido ouvir e se calar para com ela no dia em que o ouvir, os seus votos serão válidos, e a sua obrigação com que ligou a sua alma serão válidas. Mas se o seu marido lhe tolher no dia em que o ouvir e anular o seu voto, e que estava obrigada, como também a pronunciação dos seus lábios com que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo o que ligar a sua alma sobre ela será válido. Porém, se fizer voto na casa de seu marido, ou ligou a sua alma com obrigação de juramento,
e o seu marido o ouviu e se calou para com ela, e não lhe tolheu, todos os seus votos serão válidos e toda a obrigação com que ligou a sua alma será válida. Porém, se o seu marido lhos anulou no dia em que os ouviu, tudo quanto saiu dos seus lábios, quer dos seus votos, quer da obrigação da sua alma, não será válido. Seu marido lhos anulou, e o Senhor lhe perdoará. Todo voto e todo juramento de obrigação para humilhar a alma, seu marido o confirmará ou anulará. Porém, se seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela, então confirma todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela, confirmando-lhes tem, porquanto se calou para com ela no dia em que o ouviu. Porém, se de todo lhes anular depois que o ouviu, então ele levará a iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés, entre o marido e a sua mulher, entre o pai e a sua filha, na sua mocidade, em casa de seu pai. Essas são algumas direções que Deus deu com respeito ao voto, porque o voto é levado muito a sério na palavra de Deus, né? O voto é o empenho da palavra. Você empenha a sua palavra. Como diz em Israel, palavra é palavra, né? Tempos atrás, muitos acordos, muitas vendas, muitos negócios, eles foram firmados apenas na base da palavra, do empenho da palavra. Eu empenho minha palavra para com você e a pessoa empenhava a palavra com a outra. Então era feito esse empenho e a palavra era válida, tanto quanto, por exemplo, hoje uma escritura, né? Depois de uns tempos, minha mãe dizia muito, olha, se não tiver preto no branco, não é válido, né? Quer dizer, se não tiver num papel escrito, não é válido. Hoje em dia, nem escrito num papel, nem reconhecido num cartório. Hoje em dia, a coisa tá tão, assim, a moral do ser humano tá tão destruída que nada mais vale a pena. A palavra do ser humano não vale nada. Mas nós que somos de Deus, nós que continuamos firmes sobre a promessa, sobre a palavra do nosso Senhor Jesus, temos que manter essa fidelidade na nossa palavra. Sim, sim, não, não. Até porque o que passa disso, o Senhor Jesus afirmou, vem do maligno. Vamos manter a nossa palavra? O nosso voto, nossa palavra empenhada? Um dia você empenhou sua palavra em entregar a sua vida. Mantenha ela até o final, tá certo? Que Deus continue abençoando você. Se você tem algum comentário, coloque aqui. Dê o seu gosto, manda esse vídeo para alguém. Fique bem.